Olá, eu sou a Jordana. E eu sou a Nádia, e esse é o Expresso.com. Aê, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Expresso.com. É isso aí, seja bem-vinda também, amiga. Você também, né, amiga? Muito obrigada, e esse é um Expresso duplo. É isso aí. Voltamos àquela condição de ter um papo, trazer um tema legal, bacana, relevante ou em alta, que seja interessante trazer aqui pro nosso expressinho e trocar uma ideia sobre isso, ver o que a gente vive, É isso aí. quais são os nossos conselhos, enfim, né? E hoje a gente vai entrar num assunto que é bem interessante. Não sei se você já ouviu falar do Fear of Missing Out. E é basicamente o famoso FOMO. FOMO. É isso aí, eu ia fazer uma piada de tia, mas eu vou deixar passar essa. Deixa. E olha, confesso que, Nádia, quando a Nádia teve essa ideia, né, de trazer sobre isso, aí ela veio, cara, que tal a gente falar de FOMO? Aí eu falei, FOMO? Vou dar uma pesquisada, porque eu não sabia, pelo nome, né, pela sigla, ou Fear of Missing Out, eu não sabia o que era. Sim. E aí eu pesquisei, obviamente, sabendo ali o que é esse FOMO, essa doença, síndrome, vamos saber daqui a pouco como que a gente pode denominar isso. Sim. Mas foi pesquisando que, claro, a gente sabe o que é, mas eu não conhecia pelo FOMO. Sim. É, né? Sim. Por que você teve a ideia de trazer esse tema? Por que surgiu? Porque eu passo muito por isso. Porque a fear of missing out significa o medo de ficar de fora, né? A Jo até trouxe aqui, ó. A síndrome de FOMO, Fear of Missing Out, é uma sigla em inglês, né? E ela pode ser traduzida como medo de ficar de fora, medo de perder algo, né? Sim. Ela se caracteriza como uma patologia psicológica muito ligada ao uso frequente das redes sociais. E, de acordo com um artigo publicado em 2021 na revista científica World Journal of Clinical Cases, o termo FOMO surgiu em 2004 para descrever um fenômeno observado nas redes sociais. A FOMO ela é caracterizada por uma ansiedade relacionada ao mundo que acontece dentro das telas. Esse medo gera um ritual de checagem constante de aplicativos como redes sociais e a pessoa começa a sentir necessidade de ficar olhando o tempo todo e que não pode, como no trânsito, por exemplo, né, ser perigoso e tudo mais. Mas o FOMO, ele também, além de ser isso aqui, eu conheci o FOMO por ser medo de perder certas coisas. Por exemplo, eu optei por viajar, digamos, né? Sim. E igual a gente teve episódio com a Love and Road, né? Toda escolha é uma renúncia. Então, tudo que você faz, tudo que você escolhe, você deixa algo para trás. Então, muitas pessoas acabam tendo um medo de deixar coisas para trás. Acontece que tudo que você faz na vida, você acaba deixando alguma coisa para trás. Sim. E aí, eu tinha muito isso, assim. Eu tinha duas Nádias, eu costumava falar que eu tinha duas Nádias dentro de mim. A Nádia que queria ficar na cidade, morar aqui e formar uma família e ter filhos e tudo mais. E a Nádia que queria viajar, que queria conhecer o mundo, que queria sempre em busca do novo e tal. E uma ou outra, você acaba deixando algo pra trás. Você acaba perdendo alguma coisa. Toda escolha que você faz é alguma coisa que você acaba abdicando e deixando outras pra trás. Eu acho que é natural. Porém, eu sentia muito isso. Eu entendi. É porque, pesquisando, inclusive, no último parágrafo aqui da notícia, ela fala mais ou menos, eu acho que é onde se encaixa essa tua experiência, né, com o FOMO. Que é, estudos britânicos, eles também definiram a síndrome como uma apreensão generalizada de que os outros possam estar tendo experiências gratificantes das quais alguém está ausente. Ou seja, você não está participando, você está vendo o que está acontecendo e relacionado às redes sociais, está ali sempre em busca do que o outro está fazendo e com aquela aflição de estar perdendo alguma coisa da vida daquela pessoa, da experiência que ela está vivendo, que é melhor do que a sua naquele momento. Mas o mais louco de tudo, na minha opinião, é que você estar nessa condição, essa preocupação e esse medo de estar perdendo alguma coisa e ficar checando ali o tempo todo a rede social, por exemplo, te faz perder uma grande coisa, que é o seu momento presente. Não, mas eu nunca levei o FOMO dessa maneira. Na verdade, pra mim, é até bem novo essa coisa da internet e tal. Não, pra mim o FOMO nunca foi isso. Pra mim o FOMO foi literalmente, enquanto eu tava viajando, eu perdia aniversários, eu perdia nascimentos, eu perdia falecimentos, eu perdia casamentos de amigas, porque a minha opção foi estar longe. Então, eu acabava perdendo de estar perto nesses momentos. Então, eu perdi muita coisa. Perdi formatura de amiga, perdi várias coisas. E aí, o FOMO, ele é isso, é você estar fazendo uma coisa, mas com medo de estar perdendo outra parte. Só que você sempre vai perder outra parte.
Dependendo do que você escolher, você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, falar com todo mundo, fazer tudo. Então, toda Quem escolha... quer tudo, no fim, não tem nada. Mas assim, o FOMO, pra mim, eu sempre conheci dessa forma. O medo de estar perdendo algo. Não era nem relacionado à internet, tá? Pra mim, era o medo de estar perdendo algo. Então, por exemplo, hoje eu tenho 31 anos, eu sou solteira. Eu lembro que eu imaginava que nessa idade eu já ia ter filho, já ia ser casada e já ia ter minha família e tal. E não acontece. E aí, tem esse outro lado meu que gosta de ser aventureira, de buscar pelo novo, eu trabalho remoto, então eu quero ficar viajando e tal. Porém, eu estou perdendo essa Sim, outra parte. sim. Eu não tenho filho. Por exemplo, nossas amigas, a maioria já tá casada com filho. Minhas amigas, a maioria já está em relacionamento. Tu já tá eu não tenho. Então, ao mesmo tempo que muitas amigas falam, ai, Nádia, eu queria muito ter a tua vida. Tipo, eu queria estar viajando, eu queria estar... Só que eu também não tenho a outra parte, entendeu? Eu acho que tudo que você faz, você acaba deixando uma coisa de lado, assim. Então, pra mim, era muito isso. Eu pensava assim, meu Deus, será que eu não tô perdendo tempo? Será que eu não teria que ter uma família? Será que meu relógio biológico... Tipo, em algum momento você começa a se questionar. Só que vai muito de você, em um certo momento da sua vida, né? Você amadurece, você começa a tomar as suas decisões e a perceber que você só atinge um resultado se você traçar essas metas e visualizar onde você quer chegar. Você traça esses planos e aí você sabe que vai ter renúncias. Tem coisas que você vai ter que perder. Que para chegar no resultado, se aquilo é a sua prioridade, se lá é onde você quer chegar, você sabe que algumas coisas você vai ter que deixar. Eu acho que essa é a palavra, Jo, renúncia. Sim. Eu acho que essa é a chave. Renúncia. E, na verdade, isso tá totalmente ligado também com o resultado. Porque para tu atingir um resultado na tua vida, profissional, pessoal, o que quer que você queira, você tem que saber renunciar muita coisa para chegar lá. Exato. Então, exemplos para quem não conhecia essa sigla, para quem não conhecia ainda essa palavra, o que em prática? Sabe a pessoa que tá estudando para o vestibular? Ela está estudando. Então, ela não vai sair, ela não vai ver muitos amigos, ela vai renunciar ao seu tempo de qualidade com a família, com os amigos. Isso, muitas pessoas acabam gerando o FOMO, que é, cara, eu tô aqui estudando, mas eu tô perdendo o churrasco lá com a minha família. Exato. Eu tô aqui. Lógico, tudo tem equilíbrio, né, na vida. Mas assim, o FOMO basicamente é isso, você tá renunciando a algo por uma outra questão, assim, que é uma decisão, né? Então, a pessoa tá lá estudando para um vestibular, ela pode pensar assim, pô, eu tô perdendo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um objetivo. Então, ela quer alcançar um resultado, né? Exatamente. Eu falei da viagem porque é a minha experiência. Mas cada pessoa tem a sua. Por exemplo, o momento, né? A Jo, por exemplo, ela tinha um plano de viajar, né? Fez lá todas as questões burocráticas para viajar, só que ela acabou não indo. Por quê? Porque hoje ela tá construindo uma outra questão profissional e tal, só que eu tenho certeza que em algum momento pensa assim, putz, será que eu não podia estar vendo aquilo? Eu posterguei, assim, não saiu completamente da minha lista de coisas a fazer, porque eu preciso. Mas tu teve o FOMO? Também. Em algum momento, tipo, putz, eu podia estar lá. Eu acho que é natural. Eu acho que é natural e aí vai Sim, mas você teve? Essa é a pergunta. É natural o quê? Ter? Não, é natural quando você toma decisões, sentir em algum momento esse tipo de situação, de ansiedade e se identificar como FOMO. Agora, se realmente vai chegar lá, porque FOMO, ele é meio que caracterizado realmente como uma doença, algo nesse sentido. Eu não conhecia. Pra mim, o FOMO era um sentimento que as pessoas... Tem outras palavras também, que são siglas, assim. Pra mim, o FOMO era isso, assim. Tipo, eu tô aqui e minha irmã, sei lá, se formou e eu não tô na formatura dela. Não, hoje já tá se... Porque assim, quando você deu essa ideia, beleza, vamos lá, vamos tentar descobrir exatamente o que é. E vem muito relacionado a essa questão de internet mesmo. E de acabar sendo uma dependência da internet. Então, ela tá muito voltada até para o lado doença mesmo, não digo mental, mas psicológica. Então, de dependência. Mas trazendo para essa vertente realmente de situações, de experiências de vida, de tomada de decisões, isso faz parte. Só que, para não ter isso, você precisa ter muito autoconhecimento.
Porque, por exemplo, se eu tivesse tomado a decisão e ido viajar, eu com certeza estaria sentindo falta de, putz, mas eu poderia estar focando no meu lado profissional e eu não tô fazendo. Putz, eu poderia estar construindo a minha vida pessoal, uma família, mas não tô fazendo. Curtindo momentos com a minha família, mas não tô lá nos Estados Unidos, por exemplo. Acho que essas coisas acontecem, mas a ideia aqui é você saber exatamente o que você quer e onde quer chegar. Não, e eu acho que a gente acaba... Quem tem FOMO se pergunta muito, e se eu tivesse tomado uma outra atitude, onde eu estaria hoje? Exatamente. Sabe? Tipo, e se eu tivesse continuado aquele relacionamento... Tudo bem, cada um tem as suas questões, né? A gente já falou sobre fim de ciclos, inclusive. Sim. Mas, assim, teve relacionamentos que, tipo, tava tudo bem, mas eu não tava mais feliz naquela relação, eu acabei saindo fora. Aí, às vezes, tipo, eu pensava assim, se eu tivesse ficado com essa pessoa... Não que eu quisesse, mas se eu tivesse ficado com essa pessoa, será que hoje eu já não estaria... Onde eu estaria? Tipo, onde eu estaria morando, o que eu estaria fazendo e tal, né? Sim. Tipo, sou muito feliz da maneira que eu sou hoje. Eu tenho esse perfil aventureiro e tal, explorador. Mas, às vezes, também tu fica naquela... E se eu tivesse... Tipo, é o fear, é o medo mesmo de ter deixado... perdido algumas experiências. Ou o que poderia ser. Exatamente. Eu acho que em algum momento... toda pessoa acaba se indagando, entende? Porque a gente toma as decisões, a gente não sabe quais serão as consequências, mas uma pequena mudança lá no passado poderia interferir praticamente em todo o resto da sua vida. Então, Você já teve FOMO em algum momento? E aí eu volto naquela questão até dos Estados Unidos, de quando eu tomei a decisão de vou fazer meu visto, fazer minhas coisas todas, correr atrás, porque eu quero ter essa oportunidade. Que foi, lá durante a minha faculdade, eu via todo mundo fazendo intercâmbio, isso e aquilo, e eu só deixei passar, porque daí eu trabalhei, eu tava me especializando, tava fazendo estágio, e só deixei passar. Eu acho que então agora eu tenho a oportunidade, agora é a hora de eu fazer o que eu não fiz, de ter essa experiência, entende? Mas aí, claro, ainda está na minha lista, posterguei, mas eu ainda quero, porque eu sei que uma hora eu vou voltar lá atrás e falar, claro. eu podia ter agarrado essa oportunidade. Então, mas aí a gente tá falando do FOMO em si. Aí essa era a minha pergunta. Tipo, você já sentiu isso? Quando eu tomei a decisão, da faculdade, sim. Na época da faculdade, vendo os outros? Quando eu tomei a decisão de fazer as coisas, o vício e tudo mais, por conta do que eu tinha perdido. Tu entendeu? Entendi. Acho que fez sentido ou não fez? Não, porque... Eu tô querendo entender. Não, porque o FOMO é você perder você ter o medo de perder. Nesse caso, você tava construindo algo porque você quer fazer. Não. Eu acho que você teve, talvez, o FOMO quando você tava estudando, que você viu os outros fazendo. Será que eu não devia estar indo pode ser também. Pode ser. Entendeu? Entendi. Por exemplo... quando a Jo começou a fazer toda a burocracia pra viajar, ela era solteira, né? Tipo, na época, assim, que tu queria viajar, ela era solteira, não tinha o podcast, não tinha a profissão que você tem hoje, o cargo que você tem hoje na náutica. Sim. Então, na época, meio que nada te prendia. Vou fazer. Só que daí, a vida mudou. Muda. E coisas que ela queria antes de viajar começaram a acontecer. Né? E aí, tipo, não, eu vou priorizar, então, isso, vou construir, porque eu posso viajar depois. Exato. Né? Ou, tipo, oportunidade muito massa aconteceu. Calma, vamos postergar um pouquinho? De repente eu vou um pouquinho melhor viajar, né? Não simplesmente arriscar sem uma reserva tão boa assim, porque a ideia antes era, vou vender meu carro, vou ter uma grana, lá eu trabalho, faço mais uma grana. Sim. Mas eu posso fazer o meu nome aqui também, estruturar o lado profissional, pra daí sim, dou um passo mais seguro quando fizer. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito corajoso, sabe? A pessoa que ela é planejadora, ela se organiza, ela realmente não tem esse medo de, se eu não viver isso, não. Uma coisa de cada vez. É que você tem esse perfil, né? Eu já sou ao contrário. Eu, por exemplo, como eu já tive muito FOMO lá atrás, hoje em dia eu já não corro mais esse risco. Hoje em dia eu falo assim, cara, eu posso me arrepender, mas eu vou fazer. Eu dou um jeito de fazer. Eu fui lá e fazer. fiz, entendeu? Por mais que, beleza, ganhei experiência, não era isso, me machuquei, ou tipo, pra mim, tipo, eu tenho isso comigo, assim, eu nunca vou falar, que pena, eu não fiz, eu nunca vou ser essa pessoa frustrada. Sim. Tipo, não, eu vou dizer, cara, eu fiz, não era, mas eu fiz, eu consegui, eu fui. Eu acho que por já ter passado tanto por isso, outro exemplo de FOMO que eu já tive, meu primeiro relacionamento. Eu tive um relacionamento extremamente, assim, eu quero usar a palavra certa, tá? Tóxico.
Exatamente. Meu primeiro relacionamento foi extremamente tóxico. E eu me sentia muito presa. No final mesmo ali, eu percebi como eu tava perdendo coisas. Eu vi as minhas amigas E aí se saindo, se sente. divertindo, vivendo a idade que elas tinham. Cara, eu acho que em relacionamento é um grande exemplo de pessoas que têm FOMO nesse sentido. Só que Porque tem o FOMO muita- saudável, digamos assim, que tu fica, realmente, eu tô perdendo tempo aqui, não tô feliz, né? Ok, o FOMO, ele pode te dar esse gatilho legal, mas muita gente vive no FOMO. Tipo, ai, tô aqui namorando, mas tem uma pessoa melhor. Ai, não sei o quê, mas não sei o quê. Cara, tipo, daí tem que ter um Não, mas aí equilíbrio. isso, é um equilíbrio. Mas eu acho que isso pode sim se despertar muito, porque muita gente acaba em relacionamentos tóxicos, por exemplo, perdendo muito das outras oportunidades e acaba desencadeando isso. Porque muita coisa está acontecendo lá fora, muitas oportunidades estão acontecendo e você fica naquele medo. Ok, um gatilho positivo para quando um relacionamento é tóxico. Mas para quando não é, calma, você tem que abdicar de algumas coisas se você quer construir um exato. relacionamento, quer se manter. Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É mais ou menos isso, né? Eu acho que o que me ajudou, e pra mim é realmente meio que o segredo, assim, quando você começar a ter esse sentimento de FOMO, né, o fear of missing out, esse medo de estar perdendo algo e tal, você pensar assim, o que eu tô vivendo hoje, tipo, vale a pena, assim, faz parte do meu plano a longo prazo, era uma coisa que eu queria muito, porque de uma forma ou de outra você vai abdicar de alguma coisa. De uma forma ou de outra você vai deixar algo pra trás, você vai ter que renunciar a algo, que foi o que a Jo falou. Porém, você tem que pensar no longo prazo, tipo, né? Não tem que pensar só no hoje. No hoje. Se você... Eu já vivi muito assim, no hoje. O que hoje me faz feliz. Aí amanhã já não me faz... Aí, eu não, sei. Não, tipo... Cara, ó, hoje eu... sei lá, vou dar um exemplo. Eu trabalho na empresa que eu trabalho, porque me gera um bom retorno financeiro, eu tenho flexibilidade, uma cultura na empresa que é incrível e tal. Eu quero muito, sei lá, trabalhar com outra coisa, digamos. Né? Eu quero muito e tal. Então, eu vou começando a planejar, eu vou começando a me organizar. Porém, eu tenho que pensar, hoje o que eu tenho é o ideal pra minha vida nesse momento? É o que me completa? É o que me deixa feliz? É o que Sim. faz eu ter a vida que eu quero ter? Vai me ajudar a construir algo? Porque daí tem a resposta. Exato. Você tem a resposta de que, ok, Exato. o que eu tô perdendo não é tão importante quanto o que eu tô vivendo. É isso. E essa é a chavezinha. Porque daí, se você falar assim, cara, não, na real eu tô frustrado, não tô feliz, não tô construindo nada. Aí é o momento de você virar, Sim. né, essa chave e falar assim, não, eu vou realmente fazer o que eu quero fazer, o que me deixa feliz, o que me dá um retorno financeiro, o que me dá flexibilidade, whatever. O que quer que seja, né? Mas eu acho que é exatamente o você se conhecer e você saber onde quer chegar. Eu acho que isso, inclusive, são os principais pilares, né? Ou os primeiros, no caso, pilares das grandes pessoas de sucesso mesmo. Porque elas sabem, elas são obstinadas, sabe? Elas querem chegar em algum lugar e elas vão fazer aquilo acontecer. E elas sabem que para aquilo acontecer, ou para chegar lá, independente do resultado que ela queira, ela vai ter que abdicar de muita coisa. Seja de tempo com amigos, da vida social. É um equilíbrio, claro, mas vida social, ou então aquele passeio que a família toda tá fazendo e você não pode naquele momento. Por exemplo, fui viajar, né, fazer o trabalho lá em Foz do Iguaçu. E, pô, primeiro dia de trabalho era meu aniversário. Poderia estar fazendo muita coisa aqui. Perdi um dia de aniversário, digamos assim, mas aquilo lá fazia muito mais sentido pra mim do que um dia de aniversário sei lá, como todos os outros foram, né? Todos os outros anos, que é estar com minha família, sentir o abraço aqui, tipo, das pessoas. É importante? Claro que é. Mas, poxa, era muito mais importante estar lá, né? Naquele evento, fazendo o que eu faço, o meu profissional, enfim. Sim. Faz. Eu acho que meio que todo mundo tem em algum momento FOMO, sabe? Que você pensa assim, ó... Ai, cara, eu tô aqui com os meus filhos e tal, mas eu podia ter esperado um pouquinho mais pra ter filho, aproveitado um pouco mais. Ou a pessoa que não tem filho, pensa, ai, eu já podia ter tido minha família, não sei. Meio que você quer tudo que você não tem, né? Cara... Meio que você olha pra vida do outro e você pensa assim, poxa, a vida do outro é perfeita. E se eu tivesse, ai, como eu queria, não sei o quê. E aí a internet entra nesse ponto. Exato, eu ia falar. Aí tá a internet. Por quê? A gente tem
a gente tem a vida de todas as pessoas ali, num retrato, no recorte que você gosta de falar. Da melhor parte. Que é só a melhor parte. Você acha que, pô, aquela pessoa é super bem sucedida, porque tá postando aquilo, ou, nossa, aquela pessoa tá super realizada profissionalmente, ou, nossa, aquela pessoa tem a família perfeita. Sim. E calma, todo mundo passa pelos seus perrengues e tem seus momentos bons, que geralmente é o que se mostra. A gente não mostra, né, as dificuldades do dia a dia, a gente trabalhando até tarde. Até a gente falou no último episódio sobre a Nath e o Rob que viajam o mundo e tal, né? Eu fui visitar eles na Indonésia e eu trabalhava até 3 da manhã. Isso ninguém via. Mas as pessoas viam que eu tava na Indonésia, na praia. Então, tipo assim, nossa... É claro. Ela tá lá aproveitando. Porque a gente não mostra a parte real da coisa, a dificuldade. E não é ruim, é óbvio. Aquilo ali é nosso, a gente quer mostrar coisas bonitas, as nossas memórias, as nossas lembranças boas. A gente quer mostrar o que a gente quer. Exato. E ninguém, né, tem que... Exatamente. Só que daí, isso é preocupante. Por quê? Porque a gente fica ali na internet vendo as coisas, e isso eu acho que é meio que inconsciente também, vendo as coisas boas, e se compara. É isso que eu ia falar. Fica insatisfeito com a sua realidade. O que é problema é a comparação. Exatamente. Não é o outro postar, não é você... É a comparação, é você olhar a vida do outro e você falar... eu não tenho aquilo e tal, né? Acho que a gente tem que fazer um episódio sobre inveja. Também. Não, real, porque muitas pessoas falam assim... eu sou invejada. Mas ninguém assume que inveja. Exatamente. Né? Porque inveja não é uma qualidade. Mas todo mundo se compara. Por que hoje a doença do século é ansiedade e depressão? Porque a gente tá o tempo todo aqui na internet se comparando com a vida dos outros. Eu falo por experiência própria sobre a ansiedade. E é uma coisa que simplesmente vem. E por que vem? Porque a gente é afetado 24 horas por dia e trabalha com isso. E esquece de fazer uma pausa só pra curtir o ócio. Pra curtir aquele momento de não fazer nada. Né? Exato. E aí acaba gerando, sei lá, é uma geração de pessoas frustradas, ansiosas, se comparando com a vida dos outros que nem é perfeita. Exatamente. E voltando assim ao FOMO, né? Antigamente, eu era muito, tipo, cara... Eu morei muitos anos fora, né? Então, eu perdi realmente muitos casamentos, aniversários, nascimentos de criança e tudo mais. Sim. E no começo, meio que eu não tava muito nem aí. Eu tava vivendo a minha experiência incrível fora. Depois de um tempo, que você coloca mais o pé no chão, você começa a sofrer com isso. Você fala, formatura da fulana eu não fui. A fulana casou e eu não fui e tal. E aí, chega um momento que as pessoas param de te convidar, porque você não tá no país, você não vai, enfim. E aí você tem que fazer algumas escolhas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu morava já há 3 anos fora. Eu morava na Holanda nessa época e minha irmã ia se formar na universidade, né? Ela ia se formar na graduação dela. E eu tinha a opção de ir para um país novo. Eu lembro que na época eu ia pra Grécia, eu acho. Ou eu tinha a opção de vir pra formatura da minha irmã. Nossa. Cara, é difícil? É difícil. É difícil. E foi, tipo assim, 2 meses antes de eu vir pro Brasil, porque eu ia vir pro Brasil logo depois. E eu falei, cara, eu não posso perder essa data tão importante na vida dela. E aí eu vim. Só que eu fiquei com FOMO, eu fiquei tipo assim, eu podia ter conhecido a Grécia. Não conheci. Só que eu tive uma experiência ótima com a minha família aqui. Escolhas. Só que é aquela coisa também, né? Essa data não vai se repetir pra sua irmã. A Grécia tá lá. A Grécia tá lá e você pode depois pagar a sua passagem, visitar e ter uma outra experiência em outro momento, outra oportunidade. Fui. Exato, E exatamente. Em outro momento, outra oportunidade. Aí são escolhas. E eu acho que essa questão de tu também definir muito bem quais são os seus valores e seus princípios te ajuda a evitar isso, sabe? Por exemplo, pra mim, meu maior sonho, qual que é? Isso eu ponderei muito, tá? Inclusive Eu sei. Inclusive pra postergar a minha viagem, a minha experiência nos Estados Unidos. Qual que é o meu maior sonho? Relacionamento com as pessoas e tal. Relacionamento e família, assim, né? Exatamente. Meu maior sonho sempre foi. Aí vem a questão de se conhecer pra tomar essas decisões e saber. Senta ali, escreve. Quais que são os seus principais valores, sabe? Pra você. Então, pra mim, o meu maior sonho é
construir a minha família. Uhum. Ter a minha família, ter um filho, se Deus não me permitir ter um filho que seja adotando, mas eu quero ter a construção de uma família. Isso vem antes de querer conhecer países, de querer conhecer o resto do mundo, como prioridade mesmo. Sim. Isso pesou muito na balança, porque a oportunidade de ir pra fora veio aos 30. E se eu não tomo as decisões que podem me ajudar no meu maior sonho e só postergar, por exemplo, pode ser que eu viaje, tenha a minha experiência aos 30, retorne aos 35, quem sabe encontre alguém pra ter um relacionamento aos 35 e cadê o filho? Cadê a família que poderia surgir? Sim. Então, vale muito de você se conhecer, saber quais são os seus princípios, seus valores, pra evitar isso, sabe? E o que você quer de fato, né? Não ficar só no automático e deixar a vida levar. Exato. E eu creio que em vários momentos também, as nossas escolhas, elas acabam influenciando... Não, vários momentos, sempre, né? As nossas escolhas acabam influenciando o curso da sua vida. Então, né, de repente, assim, é o que tu falou. Eu vou ficar longe e tal, e daí conheço alguém muito tarde, acaba que eu não vou ter filho, e meio que... Não foi uma escolha tua de não ter filho, mas foi uma escolha tua e viajar, ficar um tempo fora, e tudo tem consequências. Exato. A minha mãe, ela fala uma frase que eu gosto muito, que é: decisões definem destinos. É muito bom. Muito bom, né? Mas é isso. É isso. Exato. E eu fico pensando, assim, sabe que você tinha comentado antes sobre a frustração? Apesar de eu ter me envolvido, assim, em alguns relacionamentos, não ter tido meu momento, essas minhas experiências fora, ainda assim eu não me sinto frustrada. Porque hoje eu sou uma pessoa por causa dessas minhas vivências. Se a gente olha pra trás... É exatamente isso. Toda escolha tem uma consequência. Os relacionamentos anteriores não deram certo, não deram, mas me transformaram na pessoa que eu sou. Entende? Então, eu não me arrependo. Não me frustro de não conhecer. Mas eu sei que eu quero. Uma hora vai chegar e vai acontecer. Mas aí fica aquela condição. Tá, qual que é o seu principal valor? É ter família ou é viajar ao mundo? Aí você... E a sua decisão tá de acordo com esses seus sonhos? Com isso que você quer fazer? Para não se frustrar lá na frente? Por exemplo... ter uma família e não conhecer o mundo, ou vice-versa. Não, e coisas mínimas também do dia a dia, né? Por exemplo, todos meus amigos vão sair hoje. Eu não sou uma pessoa que eu saio à noite, assim, pra balada, essas coisas. Não é meu estilo de vida, não gosto e tal. E é uma escolha. E daí você não vai estar naquele momento junto com os teus amigos. Ponto. Exato. Tipo... Aí você, às vezes, e tem gente que sofre com isso, né? Fica em casa pensando, será que lá tá legal? Mas você era muito assim, sei lá, né? Não sei o quê. Você era no sentido de vou assumir tudo, vou estar em tudo, dar conta, assim, de estar com os meus amigos, aproveitar os momentos com ele. E hoje você descobriu, não, calma, eu tenho que ter um momento só pra mim também. Porque dizer o não e não aproveitar aquilo também faz parte de cuidar da minha saúde mental. Não, acho que não é só pra mim também, mas ter... não ter esse medo de ter FOMO. Tipo assim, cara, são escolhas, né? Tipo, não posso estar em todos os lugares, ver todo mundo, fazer tudo e dizer sim pra todo mundo. Eu tenho várias vertentes ali na minha vida, elas têm que estarem alinhadas em equilíbrio, porque senão a minha vida não vai ficar equilibrada, né? Se eu ter tempo pra todo mundo e não ter tempo pra minha família, tipo, para os amigos não ter pra família, ou no trabalho, acho que nada que é muito extremo faz bem. Sim. Acho que o equilíbrio é o segredo, né? Então, esse exemplo de você decidir não sair por conta de, tô cansado, ou não tenho condições financeiras nesse momento, ou simplesmente não quero, ou preciso descansar, whatever, amanhã eu acordo cedo, é uma escolha que você acaba deixando outras coisas de lado. Exato. Então, tipo, em vários momentos, eu acabei saindo mais cedo de lugares. E que depois que eu fui embora, a pessoa, depois que tu foi embora, aconteceu não sei o que, não sei o que lá. Sempre quando a gente vai embora, a gente perde melhor. Acontece, entendeu? Aí você fica até pensando, tipo, perdi. Mas são escolhas. Claro. Entende? São escolhas. E aí você se respeitar e você entender isso, você entender quem você é e o que você quer, eu acho que é muito importante pro FOMO, assim, né? E aí, o problema que eu vejo hoje, a gente demora muito tempo para realmente se conhecer, para ter esse processo de amadurecimento, para ver onde a gente quer chegar, o que a gente quer. A gente demora. Eu levei 30 anos para descobrir tudo isso, né? Um pouco antes já comecei a me encaminhar profissionalmente falando também. Mas levei 30 anos para saber, putz, é isso que eu quero, essas são as minhas metas, é isso que eu quero fazer daqui 5 anos. É lá onde eu quero chegar. E a internet tá aqui para todo mundo, por exemplo. Criança hoje nasce já com um celular na mão.
Então, essa comparação, essa ansiedade já vai sendo gerada para ela. Então, quando ela estiver lá, realmente mais amadurecida, ela já vai estar com a FOMO em alta, já vai estar super uma ansiedade do caramba, sabe? Então, é muito complicado, porque a pessoa já meio que nasce com essa tendência. Mas se você tem, não se sinta só. Não é só você que sente isso. Eu tenho 31 e às vezes eu sinto FOMO. Tipo, cara, sabe, será que eu não deveria já estar assim ou assado? Será que eu não deveria... mas não se comparando com outra pessoa. Esse é o problema. Não se compare com outra pessoa. Se compare com você mesmo. Tipo, onde é que eu estava 5 anos atrás? Onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? As minhas escolhas, elas têm que ser alinhadas com o que eu busco pra minha vida, né? No meu caso, tipo, hoje eu coloco muito na mão de Deus, assim, a minha vida. Então, Senhor, faz o que tu quiser comigo, assim, né? Tipo, que eu esteja dentro do teu propósito, alinhada com o teu propósito, e as pessoas que estejam na minha vida estejam alinhadas com esse propósito. E se não estiverem, um beijo. Tchau. Porque eu não sofro em deixar mais as pessoas pra trás. Pessoas que não estão alinhadas com o meu propósito, meio que não faz sentido manter elas na minha vida. Faz. Isso serve pra tudo, tá? Exato, e eu acho que... Não, tenho certeza que o fato de você acreditar que você tá aqui por um propósito, que as coisas acontecem na sua vida por alguma razão, que todas as experiências vão te dar um aprendizado e você tem que passar por elas, te tranquiliza no sentido de a ansiedade ficar mais controlada, FOMO não te atacar, entende? Tipo, peraí, não tô perdendo nada, era aqui que eu deveria estar, é aqui que eu tenho que estar pra chegar em algum resultado que só ele sabe. Sim. Entende? Sim. E eu acho que nem precisa ter fé pra ter isso, né? É simplesmente ser o mais racional possível no sentido de, cara, o que eu consigo fazer pra isso mudar? Dá pra fazer alguma coisa? Beleza, eu vou fazer. Não dá? Não dá. Relaxa. Vai viver sua vida, vai ser feliz. Não dá pra controlar as pessoas, muitas vezes não dá pra controlar outras coisas também, e tá tudo bem, Sim. né? Agora, você tem que estar em paz com você mesmo, com as suas decisões. Onde eu estou hoje? Eu estou feliz? Eu estou satisfeito? Tem alguma coisa que eu possa melhorar? Tem, mas, digamos, quero comprar minha primeira casa, né? Pra mim foi uma coisa muito real, assim. Comprei meu apartamento e antes eu tinha o dinheiro guardado, passei a não ter. Porque é um investimento, então você faz uma coisa e você deixa a outra pra trás. Exato. Né? Você começa a não comer tanto fora, você começa a não comprar tanta coisa, porque são coisas que você renuncia por um bem maior. Então, meio que você não pode sofrer por algo que você tá construindo algo maior. Exatamente Eu acho que isso. tem que ter isso racionalmente e fazer tudo com consciência. Tomar decisões conscientes. Sim. Aí vamos pensar, por exemplo, a pessoa que tá com isso, mas ela precisa passar um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro trabalhando. E aí ela fica com essa ansiedade, esse medo de ficar perdendo as coisas e não sei o quê. E perdendo algumas coisas que a família tá fazendo, que os amigos estão fazendo, uma viagem que não pôde ir por causa desse compromisso. Cara, se ela não toma consciência de que aquilo que ela tá fazendo vai dar muito mais retorno e tem muito mais a ver com o propósito dela do que todo o resto, ela vai ficar totalmente desconcentrada. A ansiedade vai atacar, ela não vai viver o presente, vai viver aquilo que poderia ser e vai, enfim, ficar ali sem produzir frustrada. tanto, na verdade, né? Sem dar o seu melhor naquele momento presente. Sim. E é o que a gente vê que acontece hoje. A pessoa tá tão preocupada com o que ela tá perdendo, que ela não vê que ela tá perdendo aquilo ali, o momento presente dela. Né? E, inclusive, a questão de trabalhar a ansiedade, tá ali na internet o tempo todo. Isso tudo desenvolveu, inclusive, o próprio TDAH. Não é? Hoje a gente fala... Todo mundo praticamente tem TDAH e enfim, é quase que normal. Mas por quê? Porque fica naquela expectativa também, naquela ansiedade. Naquele momento de você não consegue se concentrar, tá hiperativo, tá isso, tá aquilo, mas... Porque você não tá vivendo aquele momento que você tem que viver. Até a gente quer trazer psicólogos, né, pra gente falar sobre essas questões de saúde mental e tal. Acho que é muito importante, até porque a gente não tem lugar de fala. A não ser que a gente sente isso, né? Claro, exato. Tipo, aqui a gente tá batendo um papo sobre o assunto. Sobre o que a gente sabe, o que a gente já sentiu, né? Exatamente. Mas, assim, realmente, hoje a gente tem vivido momentos muito desafiadores por conta da tecnologia.
muito mais. Acho Que antigamente que a gente não sabia o que acontecia. Tipo, brincava na rua. Eu não sabia se Pedrinho, se Joãozinho, se Marianinha tava viajando lá pra Paris e eu tava aqui, né? Exato. Então, assim, hoje em dia não. Hoje em dia, não basta um clique, você já olha e você fala, meu, cara, eu tô aqui em casa, limpando minha casa, enquanto a fulana tá na Grécia. Tipo, Antes a comparação era só as pessoas que estavam à nossa volta e olhe lá, né? Quando se encontrava e sabia de alguma coisa. Hoje a comparação é mundial. Não, e é tudo, né? É corpo, peso, família. Tipo, ai, cara, olha só, a minha amiga fulana de tal, ela tá lá. Olha que família perfeita que ela tem. Olha a casa dela, que linda. Meu, olha como ela tá bonita. Cara, Olha como não sei o quê. E às vezes é aquela coisa, aquela velha história história de ver só o lado bom. E ver olhar pra grama do vizinho, mesmo que ela seja sintética, né? E achar que ela é muito melhor do que a nossa. Cara, então. você falou uma coisa muito, muito massa agora. Porque até em relação ao corpo, vamos lá. Todo mundo quer ter um corpo legal, quer ser saudável, mas não renuncia de comer fora de hora, de comer isso, de tirar um tempo pra cuidar da sua saúde. Tu entende? Sim. Que se você vê valor, vê que aquilo ali é sim uma prioridade do se cuidar e que o resultado tá lá na frente, você vai fazer, porque você tem um objetivo. Achou, vai fazer, eu não. Se você se desliga e tá ali, você só é dominado pela emoção, pela ansiedade, Sim. faz, e depois ainda fica ali se martelando. Putz, engordei, putz, não sei o quê. Vejo isso pela minha mãe. Ai, vou entregar. Pela minha mãe, cara. Aí reclama e não sei quem, não sei o quê. Mas, poxa, você tem tempo, você consegue ir numa academia. Tô forçando a barra agora com ela. Eu acho que ela vai fazer uns treininhos comigo. Mas cada um tem a sua realidade, né? Suas limitações. Por exemplo, eu tenho fomo com comida. Mas eu tô falando por mim também. É sério. Eu fico tipo assim, cara, eu tenho que comer mais saudável. Mas aí eu tô no aniversário e tem aquele empadão. Putz, vou só perder o empadão. Sabe assim, ou aquele pra mim é doce, né? Eu sou muito formiga. Também. Aí eu olho e falo assim, meu, eu tô no aniversário, eu tô de dieta, mas tô no aniversário, eu não deveria comer. Mas, poxa, eu tô perdendo a chance de estar comendo aquele doce. Mas entendeu? aí eu tá. Mas aí é que tá. O que é prioridade pra você? É ver um resultado legal lá na frente em relação ao corpo, mas isso pode não ser o que você quer. Ou você gosta de aproveitar esses momentos, essas comidas. Entende? Mas existe um grande problema ali de Óbvio você que viver tem que achar um hoje. equilíbrio, né, gente? Não falando, não é 8 ou 80, não é isso. Sim. Mas eu digo, eu me conhecendo, eu sei que eu me frustro. Eu engordo e eu fico frustrada. Eu fico, cara, vou voltar porque eu prefiro ter uma rotina e me sentir bem. E sabe o que é engraçado? É que isso é muito pessoal, né? É muito pessoal. Porque, por exemplo, eu lembro que eu comentei com uma amiga nossa, que a gente tem uma amigona, inclusive tô indo lá visitá-la agora, fora do Brasil. E ela sente muito fomo, porque ela tá lá fora e a família dela tá aqui. Sim. Então, muitas coisas acontecem e ela sente muito por não estar acompanhando isso de perto, por não estar vivendo isso, né? Então, por exemplo, agora nasceu o sobrinho dela, ela não tava aqui, e dela tava super triste, porque ela tá lá, mas foi uma escolha que ela fez. Ela casou com o americano, ela comprou uma casa, ela fez faculdade lá, ela mora lá há muitos anos, mas isso quer dizer que ela não tá aqui. Então, tipo, é uma coisa que ela renuncia, né? E eu vejo que é muito pessoal, porque, por exemplo, eu tive uma conversa com ela esses tempos, falando assim, amiga, às vezes eu fico pensando, né, tipo, meu, cara, eu queria muito ter minha família e tal, e, no entanto, eu não tenho, né? E ela, pra mim, tipo, meu, eu queria ter viajado mais, e eu não viajei. Então, a gente acaba tendo a gente olha pra vida do outro, né? E quer ter também alguma coisa que tá ali, né? Exato. E que falta na gente. Exato. E aí tem um meme, eu e meus memes. A memeira. A memeira. Que é assim, é muito engraçado. Not sure if I want to go out and wish I was home, or stay in and wish I was out. Que significa, eu não tenho certeza se eu queria sair e desejava ficar em casa, ou se eu só ficava em casa e desejava sair. Isso Sim. é o FOMO. Sim. Né? O FOMO é ser, cara, saio hoje ou não saio? Tá, Toma a decisão. Não vou sair. Aí você fica sofrendo. Ai, mas eu devia estar lá. Nanana. Ou tipo, sai ou não sai? Vou sair. Aí tá lá no lugar, aí tu fala, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, eu devia estar em casa. Queria estar deitada vendo minha Netflix. Então, pra quem não entendeu de uma maneira bem prática e simples, isso é FOMO. E eu duvido que alguém nunca sentiu isso na vida. Então, sente. Entende? Sente, o problema é não ser dominado, não sentir isso toda hora, né? É, tipo, de ficar... Entende? Por isso que tem que se conhecer, tomar as decisões. E outra, eu acho que isso é muito importante falar aqui. Ok, para decisões mais importantes na vida, tá? Como no caso da nossa amiga. Que, ok, fez a vida dela. Ainda assim,
há tempo pra tudo enquanto você tá vivo. Entende? Não é porque você perdeu, não que tenha perdido. Não é porque você tomou uma decisão que aquela decisão é irremediável, digamos assim. Você ainda consegue, apesar das consequências, apesar da sua vida, que ainda assim você teve um ótimo resultado, conseguir fazer o resto. Sim. Que te falta. Então, falamos já bastante sobre o FOMO, né? O medo de perder. Mas se você... Talvez você não saiba, ou talvez você que esteja aí me assistindo, nos assistindo, não saiba que existe o JOMO. Sim. Agora explica. JOMO é muito legal. Porque assim, ó, tem gente que tem FOMO e tem gente que tem JOMO. O JOMO é Joy of Missing Out. É basicamente aproveitar o que você tá fazendo aqui agora e desconectar das redes sociais para um cuidado pessoal. Sabe aquela pessoa que nunca aparece nas redes sociais? Sabe aquela pessoa que nunca posta nada? Aquela pessoa que tu não sabe o que tá fazendo, que do nada reaparece. Daí, Sim. tipo... isso é a pessoa que Desapegada. aprecia... Não é nem desapegada. Pra ela, o objetivo de vida dela é não estar... Não estar exposta, as pessoas não saberem o que tá acontecendo. Aproveitar Aproveitar o aquilo a vida agora, real. A vida real. Isso é JOMO, Joy of Missing Out. Então tem gente que ama estar perdendo o que tá todo mundo fazendo. Sim. Sabe aquela pessoa que, tipo, eu sou muito de ir pra grandes centros. Eu gosto, sei lá, de ir pra Nova York, pra São Paulo. Grandes centros, né? E aquela pessoa que fala assim, o meu sonho é só ir pra lugares remotos, lugares longe, onde não tem natureza, ninguém, ficar na minha, sozinha. Então tem gente aí que, tipo assim, quer estar onde as coisas estão acontecendo, né? Aquela pessoa que se muda pra uma cidade grande e que não entende quem mora em cidade pequena, mas a verdade é que tem gente que prefere 1000 vezes, tipo, tá em lugares que não tá acontecendo mil coisas, um lugar mais pacífico, mais pacato, mais tranquilo. Então, são escolhas, são perfis. Quem sou eu pra falar o que é certo e o que é errado, né? Mas eu acho que aí vem aquela questão de a gente achar o equilíbrio. Não dá pra partir só pra um lado, mas também não dá pra você simplesmente esquecer que a vida existe, que muita coisa acontece aqui. Inclusive de conhecimento, oportunidades, trabalho. O negócio pender pra um lado, excessivamente pra um lado. Que geralmente é estar o tempo todo ali na internet, ou achando que vai perder alguma coisa, ou ansioso com alguma coisa, enfim. Tem que tentar, pelo menos um pouquinho, uma vez por semana, uma vez por dia, tirar seu tempinho aí, respirar, curtir o momento, pra gente ter esse contato com o momento presente, sabe? Sim. E muitas vezes as pessoas não respeitam, na nossa cultura aqui mesmo do Brasil, as pessoas não respeitam a pessoa que tem JOMO. A pessoa que não faz questão de estar em todos os eventos da família, tipo, que não faz questão de estar mostrando o que tá acontecendo na vida dela, porque isso é muito pessoal, né? Então, tipo, o JOMO é a pessoa sentir aquele sentimento de contentamento. Sim. É contentamento em ficar onde ela tá, fazer o que ela gosta de fazer, desconectar, entendeu? E cuidar dela mesma. Eu acho que é questão de respeito consigo. Antes de internet, todas as pessoas tinham JOMO. Cara, eu acho que as pessoas aproveitavam mais. Pode ser, não Elas sei. Tinham a sua vida, tinham o seu trabalho, as suas coisas pra fazer. Não precisava estar o tempo todo em tudo quanto é lugar, entende? E hoje, as pessoas é muito mais voltado pro FOMO. São gerações, eu acredito. Não, engraçado, porque o que você tá falando na internet, a internet vai de desencontro com isso, né? Porque o FOMO seria o mais que acontecia antes. E agora as pessoas estão valorizando muito o JOMO. Tipo, as pessoas estão muito... Porque viram o peso que é. Exatamente. Porque é exato. Eu acho que até eu. Cara, eu era uma pessoa que eu postava todos os dias tinha story. Aí, quando veio a parte do Close Friends, dos amigos mais próximos, eu comecei a postar muito mais no Close Friends. E hoje em dia eu sumo. Tipo, eu não posto mais tanto quanto antes. Sim, mas por causa do peso, só que a gente não consegue se desapegar totalmente. Porque precisa também. Trabalho. Isso faz parte. Né? E aí, é isso, cara. É muito forte. Eu realmente tenho que parar pra me analisar mais. No sentido de se eu estou com FOMO ou não. Hoje eu acredito que não. A ansiedade vem, mas a ansiedade vem por algum motivo. Será que é o quê? Medo de perder alguma coisa ou do que está por vir? E aí, você tem JOMO ou você tem FOMO? E você já conhecia essas siglas? E esperamos que você tenha se sentido mais acolhido, caso você sinta isso, um dos dois.
e que você consiga buscar mais informações a respeito. O Jomo é vida. É, Jomo é verdade. vida. Pelo menos o Jomo uma vez por mês aí é necessário, gente. Exato. E assim, você se respeitar, né? Entender o que você quer, quem você é. Não se cobrar de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Encontrar o contentamento na vida aqui e agora. E fazendo o que você mais gosta de fazer com as pessoas que você gosta. Não ter medo de deixar algumas pessoas pra trás. Ai, Não ter gente. medo de largar aquele emprego que você não tá feliz. Não ter medo de ter novos planos, né? Obviamente, tudo muito consciente. Mas de realmente aproveitar o aqui e agora, né? A vida acontece agora. Aproveitar o que tá acontecendo, e principalmente pro mundo de hoje, que a gente vê que até meus pais, enfim, pessoas mais velhas estão começando a ficar também muito presos em tecnologia, quando você sai com um amigo, quando você tá numa roda ali, na família, curtindo aquele momento, o que você mais faz? Você conhece um pouco mais daquele seu familiar, por exemplo, alguma história do seu pai, da sua mãe que você nem conhecia, ou você perde tempo aqui olhando e conversando com alguém que tá longe, sabe? Você tá querendo estar em 2 lugares ao mesmo tempo e no fim das contas você não aproveita bem nenhum deles. Então, realmente, é saber exatamente o valor que tem aquele momento. E pra mim, muitas vezes, pra mim, é alegria, assim, ó, eu não ir em alguns compromissos, tipo, não compromissos, mas não estar em alguns lugares com um monte de gente, fazer coisas e estar em casa assistindo uma Netflix, estar em casa lendo livro, estar em casa dormir mais cedo, fazer minha skincare, ou até mesmo falar, assim, com alguém que tá longe, mas em casa, no meu momento, entendeu? Não, quando você não tem um compromisso, quando não afeta algo mais importante do que falar com aquela pessoa. Porque, por exemplo, às vezes você tá em casa sem fazer nada, ok? Vou conversar com alguém que tá longe. Não é não conversar ou não querer saber o que tá acontecendo quando você tá sem fazer nada. Mas é que ele que não te afete teu dia a dia, né? E é um exercício fazer essa análise também, né? É um exercício de tu olhar pra dentro, sabe? Tipo, eu tô fazendo automático ou eu tô fazendo isso consciente porque eu quero? Sim. Então, fazer esse exercício é muito importante, olhar pra dentro, sempre, né? E achar contentamento na vida, aqui, agora. Fazer coisas que te façam feliz e bem, sabe? Não fazer as coisas porque alguém quer ou... Nem viver no automático. Nem viver no automático, sabe? E se a sua joy é ficar em casa, né? Descansar, dormir mais cedo, em vez de ir naquela super festa ou naquele evento... Faça. Eu gosto sempre de falar, diga não, porque o não que você dá pro outro é o sim que você dá pra você. Então aproveita realmente, fala, não vou, não tô afim, seja sincero, não tô afim porque eu preciso descansar. Eu quero só assistir minha Netflix e descansar. Minha semana foi agitada, não quero. A gente sente culpa, né? De falar, tipo assim, ó, eu não vou porque meu cachorro, sei lá o quê. Não, a gente dá muita explicação, a gente Precisa se ficar cobra. se justificando pelas coisas e não, às vezes é só o momento que você quer ter com você mesmo. Exatamente. Amiga, eu quero finalizar esse EP te fazendo uma pergunta relacionada a isso. Que é justamente, sem fugir muito do nosso tema e da nossa proposta aqui do Expresso em relação a ter resultado. Mas vamos lá, tenta responder pra mim, ver se você consegue lembrar de coisas que talvez você tenha vivido ou tenha aplicado enquanto você passava por esses momentos, sabe? De FOMO, por exemplo. Na sua opinião, vamos voltar, mesma pergunta, tá? Quais são as 3 principais atitudes que te levaram ou que levam alguma pessoa a vencer a FOMO? Ou a tentar sair dessa situação? Tá. O olhar pra dentro, que foi o que eu falei, né? Fazer essa análise de onde eu estou hoje, onde eu quero, faz parte de uma construção do que eu quero a longo prazo. Eu estou encontrando contentamento neste momento. Ótimo. Né? Acho que também... cara, não se comparar, que é o que a gente falou. Eu acho que é muito importante não se comparar. Sim. E se respeitar. Eu acho que são os 3... O seu momento. Se respeitar, entendeu? Fulano não veio, fulano é chato, sim. Perfeito. Fulano vai embora mais cedo. Sim. Com a nossa conversa,
Acho que algumas situações me ajudaram em certos momentos. Quando eu era mais nova, eu tinha mais essa coisa, né? Hoje eu consigo, por exemplo, ter um momento lá com o namorado, com a família e esquecer meu celular no final de semana. Eu realmente consigo. Não tenho essa Consegue necessidade. mesmo, gente. Ela consegue mesmo. Eu Ela desapego, é sério, eu desapego total. E, inclusive, é muito engraçado, porque eu até tive uma conversa esses dias com o Mike também, né? Falando, eu não sou aquela amiga, por exemplo, que fica o tempo todo mandando mensagem e conversando pra saber como tá. Eu sou de curtir o momento mesmo. Eu gosto de ver os meus amigos. Eu gosto de estar e conversar, uma conversa assim, olho no olho. É o que eu curto. Você não é muito boa em manter... Mas eu não sou de ficar... Eu morava longe também dos meus pais. Eu não tinha também tanta relação pelo celular, Sim. tecnologia mesmo, tão frequente com os meus pais. Sim. Entende? Porque é meu, é natural. Aí é tão chato quando as pessoas cobram a gente isso, né? Eu não... Eu amo encontrar os meus amigos de muito tempo que eu não vejo e ser a mesma coisa e não ter essa cobrança. E é o que eu geralmente tenho, tá? Ninguém mais tem tempo pra isso, gente. Encontros de amigos, assim, nossa, faz tempo, mas, pô, a relação é a mesma. Eu sou assim. Sim. E aí, algumas coisas, na época que eu era mais ligada e ficava com essa ansiedade maior em relação a estar perdendo alguma coisa, eu olho pra trás e penso, putz, coisas que eu deveria ter feito. Ter estabelecido meus valores, meus princípios mais cedo, né? Quando eu era mais nova, ter esse conhecimento mesmo de onde eu quero chegar, o que eu quero ser, porque eu acho que isso facilitaria muito a minha vida. Saber o valor que hoje eu sei da vida offline, sabe? Sim. Curtir realmente os momentos, não ficar aqui, mas, pô, tá rolando a festa ali, eu nem tô dando bola porque eu tô conversando com uma amiga que tá no Japão, entende? E outra situação é a questão do se concentrar mais realmente no momento presente, né? Não só curtir a vida offline, mas se concentrar no momento presente, porque eu sei que essa ansiedade atrapalha, inclusive, na produtividade, entende? E aí eu acho que isso também seria uma das coisas que eu teria feito na época. Hoje eu acho que eu tô um pouquinho melhor. Hoje você tem o Jomo. Hoje tenho o Jomo. Que bom, né? E você? Ai, gostei do papo de hoje. Gostou? Produtivo. Também achei. Muito produtivo agora. E novo, né? Muita gente não Super. sabe, não conhece. Inclusive, achei tão interessante porque hoje eu aprendi muito, sempre aprendo, né, amiga? Mas aprendi muito contigo por causa dessa experiência. Você já tinha vivido isso. Sim. E como eu não tinha identificado ainda a palavra, a FOMO, né? O FOMO. O fear, o medo. Fear. O FOMO, eu sabia o que era, e muito do que eu pesquisei antes de trazer aqui era justamente sobre essa coisa da internet. E você me trouxe esse outro ponto de vista que eu não tinha parado pra pensar. Muito legal mesmo. E eu acho que uma coisa que dá para as pessoas ficarem na cabeça é que não precisa ser pesado, sabe? Pode ser leve. A vida pode ser leve, Sim. né? Então, você não precisa se cobrar o tempo inteiro. Você não precisa se comparar, você não precisa estar em todos os lugares, fazer tudo. Você não vai conseguir. Uma vida não é suficiente realmente pra gente fazer tudo que a gente quer. E a ansiedade pesa, né? Exato. A ansiedade. Outra coisa, Só outra que- atitude, Só tá? que ao mesmo tempo a gente tem bastante tempo. Outra atitude, fé. Aham. Eu gosto de falar disso, porque a fé Sim. tranquiliza a alma, assim. A fé tranquiliza, te tira a ansiedade de que, putz, não tô no lugar certo. Não, você tá. E mais racional que você seja... Então, se você é muito racional e a fé não se aplica pra você... Seria bom se aplicasse, né? Mas se não se aplica... pense assim, cara, a vida... Ela passa tão depressa, mas assim, você tem tempo. Calma. Exato. Sabe? Tipo, você não vai conseguir fazer tudo que você quer, mas você vai conseguir fazer tanta coisa. E conhecer tanta gente legal, passar por tantos lugares. E você- desviar o foco também, tá? E você vai passar por renúncias. Isso. Todo mundo passa. Não pense que é só você que vai passar. Todo mundo passa. Tudo tem um preço. É aquela coisa também de desviar o foco, que eu digo não no que você tem que atingir, mas desviar a atenção que você dá. Pra que você dá atenção? Naquilo que te falta, naquilo que você tem. Uau. Agradeça mais, sabe? Porque o que você tem, o que você tá vivendo, sim, é um ganho tremendo, que você fica mais preocupado no que você tá perdendo do que você já tem e tá vivendo. Então, isso pra mim Uau! Exatamente. É aquela frase, né? Às vezes eu tô tão focado no futuro que eu esqueço de perceber que eu estou exatamente onde eu queria há 5 anos atrás. Exato. É isso. Eu acho que agora a gente tem que ser High five. É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem aí nas redes sociais, tá? E obrigada
por esse papo maravilhoso, amiga. Obrigada pela troca e pelo ensinamento, por ter trazido essa ideia também. Gostei muito. Já tô ansiosa, felizona pelo próximo, porque eu acho que vai ser incrível. É A gente já isso. tem tema no próximo, Já né? temos. E é um- Mas olha, não deixa de seguir a gente no Instagram. É. @expresso.com.podcast. No YouTube também, né? No Spotify também. E no Spotify também. É isso aí. Um beijo. Um beijo. Tchau, gente. Até a próxima.